não conseguiu calcular. Não conseguiu também? Bom, será que o Copilot é uma ferramenta que vai te ajudar de verdade no Excel? Será que não é muito hype e pouco resultado? Nesse vídeo eu vou te falar como utilizar o Copilot dentro do Excel. Vou trazer, eu acho que uns 7 exemplos de como utilizar o Copilot aqui dentro e você vai ver se realmente ele pode te ajudar ou não. Quem vai dizer se ele realmente é útil ou ele é prático vai ser você depois de assistir esse vídeo e também de fazer os seus testes aí. Se você quer ser uma pessoa que se destaca no mercado de trabalho com Excel e Power BI, esse canal aqui é para você, então já deixa o seu like para acompanhar todos os nossos conteúdos. Então vamos direto aqui para o vídeo. Primeiro ponto, para você utilizar o Copilot, você precisa do Microsoft 365 do Excel, que é a versão mais recente do nosso antigo Microsoft Office. Se você tiver um Excel muito antigo, provavelmente você não consiga. Você consegue o Microsoft 365 com uma assinatura mensal, anual, plano familiar, ou pode ser a conta da sua empresa. Então, existem essas formas de você ter o Microsoft 365. E para ter ele dentro do Copilot, você precisa ser um assinante do Copilot Pro, que hoje está R$ 110 a assinatura mensal. Estamos em outubro de 2024. Mas vamos lá. Tem o Copilot Pro, você abre o seu Excel e já vai aparecer o ícone para você aqui no canto superior direito. Você clica nele e a gente já pode começar a fazer as nossas análises. Ele pede para habilitar o salvamento automático, senão não vai dar certo. Então você clica em habilitar. Ele vai sincronizar com o OneDrive. Se você tem o Microsoft 365, você também tem uma conta do OneDrive com bastante espaço de armazenamento aí, tá? 1 tera. E aqui eu já posso utilizar ele, posso utilizar da forma convencional como uma IA para resolver as minhas questões, mas eu posso começar a utilizar ele integrado ao meu aplicativo. Nesse caso, eu tenho aqui o meu banco de dados, é um banco de dados de manutenção. Ele está formatado como tabela. Importante, formate os seus dados como tabela. Se a sua tabela está toda bagunçada, selecione ela inteira aqui, coloque cabeçalho nela, retire mesclagens, organize em linhas e colunas e você vem formatar como tabela, seleciona o modelo e formata aqui, porque vai facilitar muito a sua vida. Ok? Depois de formatado como tabela, vai aparecer essa guia aqui. Você pode vir aqui e dar um nome para ela. Eu vou dar um nome de dados, tá? Vou dar um nome de dados. Pronto. Vou falar sobre várias utilidades aqui dentro do Excel. Primeira delas, resumir dados. Vamos pedir para ele fazer um resumo dos dados. Então, pedir para ele resumir, faça um resumo dos dados de manutenções realizadas durante os meses, ok? Vou enviar a mensagem para ele. Ele demora um certo tempo. Eu diria que hoje o principal ponto negativo seria demorar um pouco para gerar. Se você é um usuário bem avançado de Excel, talvez você fique incomodado e queira gerar automaticamente. Se você é intermediário para iniciante, não se incomoda, não vai te incomodar tanto, tá? Mas até que ele gerou bem rápido, isso depende da sua internet, depende do processador do seu computador, depende do tamanho do seu banco de dados. Então, ele já gerou aqui para mim uma tabela e ele já gerou para mim aqui um texto. Então, eu posso clicar nesse botão de adicionar uma nova planilha. Então, ele criou uma nova planilha aqui e passou os dados de forma resumida para mim. Ele agrupou todas as manutenções por gerência, por tipo, por status e deu as quantidades aqui. Agora, beleza, eu queria que ele me desse em meses, mas ele não me deu. Agora ele me deu um texto aqui que eu posso utilizar para colocar em algum lugar. Por exemplo, há 52 manutenções preventivas concluídas na gerência e 38 inspeções concluídas na gerência 1. Isso aqui é muito interessante porque geralmente em relatório você vai ter que colocar algum texto. Então o que eu vou pedir para ele fazer aqui? Faça um texto dos pontos positivos e negativos das manutenções do último mês. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Você que trabalha aí nessas grandes empresas, você tem que gerar esse tipo de informação para fazer relatórios de performance e etc. Mas bora lá. Não prestou. Próximo. Eu vou pedir para ele agora aqui gerar alguns gráficos automáticos desses meus dados. Então eu pedi para ele, gere gráficos automáticos sobre as manutenções do último mês, agrupando por ativo. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Ele não conseguiu, ele deu um erro. Eu vou pedir para ele refazer aqui, gere gráficos sobre as manutenções do último mês, agrupando por ativo, da minha tabela dados. Talvez foi isso. Vamos lá. Não conseguiu gerar gráficos. Poxa, eu já testei algumas vezes, ele gerou gráfico. Então, ainda a Microsoft está implementando, então eu já vejo alguns probleminhas que ele não consegue ajudar. Então, não sei, vou tentar ser mais específico para ver se vai dar certo. Sendo mais específico, gere um gráfico de linhas do acumulado de manutenções realizadas.
Vamos ver se vai dar certo. Bom, ele não gerou o gráfico, ele gerou uma tabela. Vou adicionar essa tabela aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não gerou o acumulado. Algo bem simples. Eu não sei por que ele não conseguiu gerar. Acredito que se ele fosse muito bem eficiente, ele já teria lançado, tá? Ele já teria resolvido os meus dados. Agora eu vou para mais uma tentativa, em que a própria Microsoft diz que ele pode ajudar a resolver e criar fórmulas. Isso eu tenho certeza que ele vai conseguir ajudar sim. Olha o que eu pedi para ele. Crie uma fórmula na célula J4 que faça o status da manutenção com base na data programada. Se já passou a data programada, deve estar em atraso. Se tem a data de realizado, está realizado. E se não for nenhuma das duas, está no prazo. Vamos ver a capacidade dele de desenvolver essa fórmula aí pra gente. Tá aqui. Criou a fórmula, ele já utilizou a formatação como tabela. Eu vou aqui copiar ela, vou colar na J4. Tá aqui, criou a minha fórmula, nisso aqui ele foi eficiente. Na verdade, eu acho que todos os testes que eu já fiz, a melhor eficiência dele é realmente em gerar fórmulas e corrigir fórmulas para vocês. Então tá aqui a fórmula. É uma fórmula simples, mas ele pode analisar e gerar fórmulas bem mais complexas. É só você saber explicar, nesse caso eu consegui explicar bem direitinho para ele. Vamos agora para fazer previsões de tendências. Com base no que eu realizei de manutenções nos últimos meses, qual a minha capacidade média de realizar manutenções no próximo mês? Utilize o HH para fazer esse cálculo. Vou dar um Enter. Eu quero que ele faça essa análise. Vamos ver se ele realmente consegue ser um analista e trazer alguns insights a respeito dos dados. Não consigo calcular. Eu vou fornecer mais detalhes para ele, já que ele pediu, tá? E eu vou fazer isso aqui. HBAR para isso, utilize a tabela dados. Talvez eu não falei para ele utilizar a tabela dados, eu vou até excluir essas tabelas que ele adicionou aqui para ver se ele não está se confundindo ou alguma coisa assim, tá? Não conseguiu também? Bom, se você acha que eu não estou colocando prompt legal, eu vou tentar dar um prompt bem mais detalhado. E assim, só o tempo de dar esse prompt eu já tinha feito esse cálculo. Mas vamos lá. Vou tentar dar um prompt mais completo aqui. Agora eu fui bem específico, escrevi um prompt bem mais complexo, dei para ele dados. Eu falei, olha, a minha tabela dados possui, uma coluna data realizada com as datas que foram realizadas. Também possui uma coluna de HH que mostra o HH utilizado. Agora ele parou, agora ele está querendo me explicar como calcular aqui, porque ele não conseguiu calcular. Então, ele não conseguiu fazer essa análise dos meus dados, mas ele me deu algum passo a passo para eu fazer. Então, ele me deu as fórmulas aqui para eu utilizar, que eu vou colar e utilizar elas. Então, o que já dá para perceber? Ele não é muito bom em fazer análise, tá? Ele não é analítico, ele não consegue ler os dados, por mais que você explique a sua coluna, o que tem nela, o que ele pode fazer. Ele dá fórmulas para você fazer isso, você coloca e você vai fazer o seu teste. Então, na minha opinião, por enquanto, ele está sendo muito bom em fazer fórmulas, em resolver fórmulas, mas ainda não dá insights, como eu vi muitos falando por aí, ou como a própria Microsoft diz a respeito do Copilot no Excel. Eu pedi para ele agora aqui criar um relatório da minha tabela dados. Vamos ver se ele pode gerar. E, gente, eu criei uma lista aqui do que ele pode fazer e eu perguntei para ele mesmo o que você pode fazer dentro do Excel. O que o Copilot é capaz de fazer dentro do Excel. Eu perguntei isso para o próprio Copilot. E ele me deu essa lista de sugestões e eu estou testando várias delas, tá? Estou vendo que algumas realmente não são muito fáceis, mas vamos lá. Analisei os dados em vez de que eu localizei. HH por OM, equipamento, tipo de manutenção e tudo. Eu vou pedir para ele adicionar esse relatório a uma nova planilha e vamos ver o que ele resumiu aqui pra gente. Tá aqui, ele criou uma planilha dinâmica gigantesca, cheia de informação, bem confusa, mas eu também vou dar um desconto para ele. Como eu não fui específico, é difícil que ele faça um negócio interessante, tá? Então, ele colocou por tipo de OM aqui na coluna, mas ele gerou uma tabela dinâmica, isso é interessante. Então eu posso pegar essa tabela dinâmica e começar a movimentar. Agora vamos lá, sermos práticos. Vamos ser práticos. Gerar a tabela dinâmica, a gente gera muito rápido. E pegar as informações e jogar daqui para ali. Sabendo que eu vou utilizar o Copilot, ele ainda pode me dar um erro, ou trazer uma tabela meio complicada, assim, é mais fácil eu vir aqui, certo? Seleciono minha tabela, resumir com tabela dinâmica, nova planilha, e aí eu começo a criar uma. Geralmente eu vou ter pouco erro, porque eu já sei o que eu quero, tá? Então, corre o risco de, mesmo você sabendo o que você quer, você vai levar um tempo descrevendo para ele, pode até que ele te dê um erro. Então, se você já está acostumado, já é intermediário
para avançado no Excel, você vai pegar e vai gerar as informações que você precisa. Não vai ficar tão dependente dele aqui. Então, a gente brincando, você vai na tabela dinâmica e gera os dados que você quer, do jeito que você quer, ok? E você gera um gráfico e tudo mais. Então, vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Na minha opinião, ainda não é uma ferramenta muito útil dentro do Excel. E essa é a minha percepção pessoal. Eu fiz alguns testes aqui em tempo real, alguns não funcionaram, alguns deram erros. Eu já fiz outros testes também, mas ela atende hoje no que qualquer outra IA atende, que é ajudar fórmulas, criar fórmulas, resolver problemas, tá? Isso qualquer IA faz. Acho que não vale a pena pagar uma IA para ficar aqui dentro do Excel. Achei interessante a utilização dele no PowerPoint, no Word, no Outlook para responder e-mails. A do PowerPoint achei bem interessante, tá no vídeo que eu fiz aqui sobre o Copilot. Posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas dentro do Excel, vou ser sincero, na minha humilde opinião, se equivale de alguma coisa, eu não pagaria para utilizar, não pagaria, e para quem é iniciante também não recomendo utilizar. Porque se você ficar viciado no Copilot e resolver coisas para você, talvez você dê uma travada ali no seu aprendizado. Eu espero, e na verdade eu tenho certeza que no futuro a Microsoft vai melhorar muito mais essa ferramenta. Ela vai ser muito mais inteligente do que ela é hoje e ela vai conseguir te ajudar na produtividade e a gente vai conseguir resolver muita coisa. Só que hoje, estou falando, Elias, outubro de 2024. Acho que ainda não vale a pena, acho que a Microsoft precisa trabalhar bastante para que ele realmente te ajude. E a gente está falando aqui de coisas mais profundas, como entrar num VBA, em fazer macros, em automatizar tarefas. Essas tarefinhas muito simples aqui, quem já é intermediário para avançado faz tranquilamente. Essa é a minha percepção. Eu não sei se esse vídeo ficou muito completo, mas eu quis fazer testes em tempo real para você ver aqui alguém tentando utilizar e mostrar como funciona. E o resultado não foi tão legal. Será que ela vai evoluir mesmo? Será que vai ser realmente um copiloto no futuro? Eu acredito que sim, eles estão trabalhando para isso. Isso aqui é extremamente recente, um ano para cá, isso aqui é muito recente. Tem uma probabilidade, tem uma possibilidade de muito ganho, se ele for bem estudado e bem implementado. Hoje ainda não está assim, mas eu acredito que vai chegar, eu aposto nisso. A Microsoft é gigantesca, ela sabe se renovar no mercado, ela sabe se adaptar, e isso é inegável, e ela domina o mercado dos softwares para o mundo corporativo. Então, ela vai dar um jeito de melhorar isso aí, da gente ter uma ferramenta realmente essencial. Então, escreve aí nos comentários se você não gostou, se você quer utilizar ou não quer utilizar o Copilot. Um abraço para você e tchau, tchau.